Olá a todos, meu nome é Lucas Cecim e eu vou apresentar o trabalho intitulado Com Notas e Formas, o surgimento e contribuição do sistema ShapeNote na educação musical da Nova Inglaterra. Este trabalho é comunicação oral no 26º Congresso Nacional da ABEM, com o qual muito prazer tenho a oportunidade de apresentar a todos. O objetivo desse trabalho é divulgar e analisar um relevante período de tentativas da educação musical ocorridos nas comunidades da Nova Inglaterra. Nesse período colonial da Nova Inglaterra, houveram várias tentativas de se simplificar o ensino da música e, consequentemente, a sua execução. Esses objetivos estavam intrinsecamente relacionados com as práticas musicais dos habitantes daquelas comunidades. O sistema ShapeNote consiste em formas geométricas postas sobre as cabeças das notas musicais, como nesse exemplo. Isto visa simplificar a leitura musical através de um recurso de memorização. Esse sistema surgiu nas comunidades da Nova Inglaterra com o objetivo de fazer a música mais conhecida às comunidades pobres e até mesmo a pessoas iletradas. O uso dessas formas geométricas está relacionado com uma escala chamada fazola. Esse é o apelido de uma escala que começa justamente com essas três notas. Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá. Essa escala é diatônica e genérica, e o recurso de memorização possibilitado pelas formas geométricas faz com que a pessoa não necessite calcular as escalas e tons presentes nos pentagramas, mas basta decorar as distâncias entre as notas oferecidas pelo sistema de ShapeNote. Esse trabalho combina muito bem ambas as situações e áreas da história quanto da educação musical. O grupo temático aqui escolhido foi justamente pensado para que oferecesse aos professores, aos músicos da modernidade, parâmetros analíticos e de contribuição da história da educação musical e de todos esses desdobramentos entre culturas. Nesse trabalho, visa-se divulgar um período muito importante, porque até hoje, na educação musical folclórica, dita folclórica dos Estados Unidos, é possível a percepção desse estilo de solfejo e, consequentemente, da música realizada por esse solfejo. Como foi dito, esse estilo, esse sistema musical, iniciou-se na América do Norte colonial, com os chamados peregrinos puritanos, que vieram das ilhas inglesas. De acordo com Michael Mark, na sua tese de mestrado de 2008, os peregrinos e puritanos eram calvinistas que acreditavam em predestinação e simplicidade de louvor. Não haviam músicos profissionais ou instrumentos em suas igrejas, e a salmodia era a única música apropriada para o louvor. A música eclesiástica é o ponto de partida para podermos entender como funcionavam as relações com a música e a comunidade das colônias inglesas estabelecidas no ano de 1600. Essas relações possibilitaram que não somente um estilo musical fosse desenvolvido dentro das igrejas, mas que também a editoração de músicas conhecidas iniciasse dentro de todas as Américas. Em 1698, foi publicado o primeiro livro originário das Américas, o chamado Psalms, Hymns and Spiritual Songs, literalmente salmos, hinos e canções espirituais do Velho e do Novo Testamento. Esse livro ele ficou popularmente conhecido como Bay Psalm Book, literalmente o livro de salmos da Bahia, que é o nome pelo qual iremos nos referir a partir de então. O Bay Psalm Book não foi somente o primeiro livro originalmente publicado pelas Américas. Ele também trazia as primeiras músicas publicadas pelas Américas. Na 9ª edição do Bay Psalm Book, pode-se perceber, como no exemplo aqui, a melodia grafada de uma das melodias conhecidas. Vale ressaltar que o Bay Psalm Book trazia texto
de salmos metrificados, isso é, salmos colocados em sílabas poéticas e em métricas poéticas para que se fossem cantados com durações de notas devidas. No exemplo ao lado, pode-se perceber algumas letrinhas debaixo da partitura. Essas letrinhas fazem referência à escala Fasola que foi mencionada anteriormente. Apesar de simples, esse é o primeiro registro de educação musical que nós podemos encontrar. Educação musical com algumas letrinhas, na verdade, tem muita relação. Essas letrinhas que fazem relação ao solfejo, muito conhecido naquela época, chamado Fasola, busca simplificar a leitura das notas para que todos consigam cantar a melodia. E não somente uma melodia, mas também uma segunda melodia possibilitada pelo exemplo abaixo. Esta segunda melodia mostra que os salmodistas que compilaram, e assim como também a comunidade que cantava estes hinos, tinha as preocupações das coisas mais rudimentares da música. O ritmo, a duração das notas, a melodia, quais notas deveriam ser cantadas através do solfejo, e também a harmonia. Por que não cantar a 2, 3 ou 4 vozes? A simplicidade de vida e de louvor dos puritanos ingleses foi algo marcante para que se formasse a música daquele período colonial. As pessoas tinham pouco dinheiro e a vida rural fazia com que não tivesse nada suficiente para comprar instrumentos para suas igrejas. Muitas pessoas sequer eram alfabetizadas. Como ensinar a ler partitura a pessoas que não sabiam ler letras e também palavras? Nós temos um personagem muito importante na história da educação musical, dentro do território das Américas, que buscou fazer isso de um modo bem mais simplificado. O personagem em questão se chama John Tufts. John Tufts era um reverendo dentro do estado do Massachusetts, do posterior estado do Massachusetts, que tinha uma preocupação muito grande com a música que estava sendo cantada dentro das igrejas. Não somente a música de dentro das igrejas, mas o objetivo de se cantar e também a forma de se aprender música. Com uma sincera preocupação com essas melodias, com essas práticas musicais, John Tufts resolveu publicar um panfleto de melodias. Este panfleto trazia melodias comuns às práticas da comunidade e algumas melodias novas, que alguns estudiosos acreditam ser do próprio John Tufts. Esse panfleto ficou conhecido como An Introduction to the Singing of Psalms, literalmente, uma introdução ao canto dos salmos. John Tufts, pelo que se pode perceber, previa um jeito de se ensinar música mais facilmente para as pessoas. John Tufts, então, decidiu que a escala Fasola seria dividida dentro da partitura e seria reconhecida por pequenas letras, F, S, L e M, como no exemplo que nós estamos vendo nesta imagem. Esse exemplo é simples, essas soluções são quase óbvias. Mas vejam, a necessidade e a solução para o ensino da música. Nós podemos ouvir um pouco de como soa essa melodia no exemplo a seguir. La, fa, fa, sol, la, fa, sol, sol, la, sol, 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 la, fa, sol, la, sol, la, sol, 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 la, sol, sol, fa. De acordo com Erin Lowens, em 1954, John Tufts deve ser lembrado e homenageado por sua tentativa sincera de resolver alguns dos enigmas básicos da educação musical elementar. Enigmas tão difíceis de se resolver que ainda estão entre nós hoje. Sua preocupação com o ensino de música para crianças ou pessoas das capacidades mais humildes foi sem dúvida única em seu tempo. Certamente, ele deve ser considerado o criador da pedagogia musical na América. O panfleto de John Tufts, na verdade, foi um sucesso. Hoje, são conhecidas 11 edições e reimpressões desse que foi um dos mais sinceros e pequenos livros dedicados a solucionar alguma coisa no campo da educação musical.
Dentro da história, nós podemos então perceber uma evolução da solução de John Tufts. E essa evolução se encontra nos primeiros shape notes de um livro chamado The Easy Instructor. The Easy Instructor, em inglês, significa o instrutor fácil ou o instrutor simples. Esse é um nome um tanto indutivo para um livro e já delega uma opinião sobre o que o livro contém. Simples, fácil. E de fato, seguindo o modelo de John Tufts, nós vemos aqui uma exposição bem pequena de uma solução. O problema da solução de John Tufts era que as notas não podiam trazer os andamentos devidos e nem também a duração de cada nota. Neste exemplo de William Little e William Smith, editores do Easy Instructor, porém, nós temos notas com tempos determinados e também com andamentos. Certamente esses editores se utilizaram do conhecimento que foi popularizado por John Tufts e criaram uma série de compilações baseadas na educação musical. The Easy Instructor era um livro que seguia os princípios chamados rudimentos da música. E dentro da sua introdução vinham uma série de instruções para como se executar música e também de como se executar o seu novo sistema. Para Aaron Lowens e Alan Britton, as claras vantagens do sistema Shape Notes são quase imediatamente aparentes. Providenciar o formato individual para cada sílaba permite que qualquer um, após o mínimo de atenção à matéria, nomeie a adequada sílaba de qualquer parte da música instantaneamente. E eles ainda pontuam algo sobre a educação musical que é muito contemporâneo. Uma das genuínas dificuldades na somização ordinária está no fato de que os tons mudam e, portanto, Dó não permanece no mesmo lugar, fazendo com que o estudante tenha contínuas computações mentais. Vejamos aqui como óbvias experiências e simples soluções para o ensino da música criaram anos de tradição, compilações de música e uma série de inovações no campo da educação musical de pouco em pouco. O sistema Shape Note ele foi mais usado na América do Norte rural, então esse sistema ficou desconhecido por muitos anos ou conhecido por poucas pessoas naquela área mais rural dos Estados Unidos, sendo hoje conhecido em várias áreas do mundo. Uma das genuínas contribuições que o Shape Note Sing trouxe para a história da música foi o início da tradição Shape Note Sing. Nessa tradição, pessoas se reúnem para cantar, e só cantar. A música deve ecoar para o centro, então, quatro vozes se reúnem para cantar, uma de frente para as outras, enquanto uma pessoa lidera uma canção. E como eles cantam essa canção? Bom, a canção, como pode ser vista aqui, é a 4 vozes. E essa canção a 4 vozes deve ser solfejada antes de ser cantada a letra. Essas reuniões se baseiam nesse sistema e servem justamente para facilitar e ampliar o acesso ao canto da música em todos os lugares onde passa. De acordo com Luciana Wilke Freitas Garbosa, verifica-se no Brasil que o pensamento e a ação de alguns professores de música refletem esta ausência do ontem. É curioso nós olharmos para a história da educação musical, porque às vezes as soluções que procuramos estão lá atrás. A todos, muito obrigado e estejam sempre com Deus.